Boa noite, turma. ProReja, segundo ano. Boa Essa noite, é outra professor. disciplina de internet, né? E eu sou o professor Charles. Depois eu vou colocar lá na plataforma toda minha apresentação. E nessa disciplina, nós vamos trabalhar com a internet. Ah, professor, já sei tudo de internet. A gente nunca sabe tudo nessa vida, né? Então, sempre tem alguma coisinha que vai agregar para a gente um conhecimento novo. Ou seja, se vocês já sabem tudo, né, vocês podem estar compartilhando as experiências, os conceitos com os demais colegas. Então, a gente vai aprender hoje o conceito e como é que foi criado, né, toda a parte histórica. Depois a gente vai ver os principais conceitos, depois a gente vai ver sobre e-mail, né? Ah, eu já tenho um e-mail, mas se você precisar criar um outro e-mail, você sabe criar? Então, a gente vai aprender como criar um e-mail, como criar uma senha, como mandar um e-mail, como receber um e-mail, como ler um e-mail, como apagar um e-mail, como colocar anexo no e-mail. Por exemplo, eu quero mandar uma foto para o e-mail do professor Charles, por exemplo. Como é que eu faço para mandar uma foto por e-mail? Então, a gente vai ver como é que a gente faz para enviar anexo no e-mail. Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre redes sociais, né? Para que servem as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube? Ah, professor, já sei mexer, mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode estar aprendendo sobre isso aí, né? Depois a gente vai trabalhar sobre segurança, questão de vírus. Professor, Facebook tem vírus, Instagram tem vírus, WhatsApp tem vírus. Então a gente vai ver se tem, se não tem, quais são os antivírus que a gente pode estar instalando para poder se proteger, o que a gente pode estar fazendo para se proteger. Vamos falar também sobre compras na internet, né? Então, hoje, essa pandemia, né, as vendas pela internet aumentou bastante. Ah, professor, não tenho dinheiro não para comprar essas coisas. Mas uma hora ou outra você vai precisar comprar alguma coisa pela internet. E aí, como é que você coloca um cartão? Como é que você gera um boleto? Né? Então, são esses conceitos que vai trazer bastante utilidade para vocês. Então, a gente começa com a parte de conceitos e com a parte de história, né, para vocês entenderem por que foi criada a internet, como foi criada a internet, quais os motivos que se deu para hoje a gente ter essa maravilha, né, que é a internet. Vocês veem, hoje a gente está falando, né, vocês estão na casa de vocês, né, a Maria Rosália, que não está na casa dela, mas vocês estão aí, né, e vocês conseguem, né, assistir uma aula, vocês estão vendo o professor, vocês podem fazer pergunta, podem interagir, né, às vezes na sala de aula a pessoa pode ficar mais tímida, né, mas aqui você pode perguntar à vontade, pode escrever aqui no chat, né, e aí tudo isso graças a essa internet, essa ferramenta que permitiu que as pessoas se unissem, né, que essas pessoas, mesmo estando longe, possam estar mais próximas. Eu, por exemplo, não estou em Araguaína, né, eu estou em Porto Nacional, são quase 400, mais de 400 quilômetros de distância de vocês, né, e estamos aqui conversando, né, dialogando, aprendendo uma disciplina nova. Então, tudo isso foi graças à internet. Também vamos ver os tipos de internet, como que a gente pode ter internet. Então, hoje a gente tem internet via ADSL, tem a internet a rádio, tem a internet móvel, que é do celular. Vamos ver esses tipos, qual é a melhor, né, qual que é a diferença de uma para outra, o que é modem, o que é roteador, o que é Wi-Fi, o pessoal tanto fala Wi-Fi, liga o Wi-Fi, o que é Wi-Fi? Então, são esses conceitos que a gente vai estar estudando aqui nesse curso de internet. Então, a internet não é uma disciplina que vocês vão ficar no laboratório só navegando, vendo o BBB, vendo o Facebook, não. É conhecer essas ferramentas, né? Saber como operar, saber como fazer isso de forma segura, né? E de forma econômica. Então, vou mostrar para vocês os tipos de internet que vocês vão entender e saber contratar, né? Qual vai ser a melhor opção para cada pessoa tem uma opção que pode nos atender, ok? Então, vou disponibilizar, vou abrir aqui o slide para a gente começar a ver sobre esse mundo da internet. Se vocês não estiver vendo alguma coisa, se estiver falando, não estiver mostrando, vocês falam, porque não consigo mais ter acesso a outra tela, só até o slide. Então, internet, nossa disciplina, né? Temos que muitos, acho que a maioria ama a internet, né? Os que não gostam são poucos, e os que não gostam também é porque não tem conhecimento.
né? Tem pessoas que usam aquele celular pebinha, que a gente chama de pebinha, né? Que não tem nem WhatsApp. Aí a pessoa, eu não vou usar, não quero, preciso de internet, não, preciso de WhatsApp, não. Quando a pessoa começa, aí vicia, né? Então, tem exemplos aqui na minha família, né? Meu pai, por exemplo, é um exemplo, que é já um senhor de idade, e, e ele falou que eu não queria, porque eu não queria WhatsApp. Depois que começou a usar o WhatsApp, não para mais, é o dia todo mandando, enviando, recebendo. Então, os que não gostam é porque não tem conhecimento, né? Bastião, boa noite, seja bem-vindo aí. Então, internet, essa é a nossa disciplina. Eu sou o professor Charles Jefferson, e estou acompanhando, vou acompanhar vocês durante esse ano. Então, já falei para vocês o roteiro, né? Então, é muita coisa que tem para a gente estudar relacionado só à internet, tá? Bom, então, primeiramente, a gente precisa saber o que que é a internet. Então, internet é um nome em inglês, né? E vamos entender o que que é essa internet. Então, a internet significa rede, né? Então, aqui nós temos, se a gente dividir aqui o nome internet, nós temos net, e net em inglês significa rede, tá? Então, net é rede. E inter é de internacional, né? Mundial, né? Então, aqui nós temos uma rede que é mundial, né? Que é internacional. Vou botar aqui só o começo de ruim para escrever aqui nesse pincel, mas é uma rede internacional. Chegou mais um aluno, deixa eu adicionar ele aqui. Tem Dalva. Então, a internet, se a gente for pegar no pé da letra, ela é uma rede internacional, né? Então, inter significa internacional e net significa rede. Os colegas estão chegando. Então, a internet é uma rede, né, de computadores à escala mundial, né? Então, o que que é uma rede? Rede é quando a gente tem um computador e a gente liga ele com outro computador. Aí eu tenho uma rede. Então, eu tenho que ter pelo menos dois computadores para fazer uma rede, né? Então, um computador sozinho, eu não tenho uma rede, né? Se eu coloco mais de um computador, dois ou três, eu já tenho uma rede. Então, eu tenho uma rede de computadores. Quanto mais computadores eu coloco, maior vai ficar essa rede. Então, um computador sozinho, ele não é rede, né? E aí, quando você vai juntando mais computadores, você monta uma rede. Então, a internet ela é uma rede de computadores, só que a nível mundial, né? A nível internacional, né? Destinada para troca de informações. Então, esse é o conceito para vocês já guardarem aí. Quando perguntar para você, o que que é a internet? Internet é uma rede de computadores, né, mundial, de escala mundial. Serve para troca de informações, tá certo? Então, como o próprio nome diz, né, inter de internacional, rede, que significa net em português, tá? Daiane presente, ok? Pessoal, tranquilo? O conceito de internet? Então, é uma rede, net é uma rede, internet é uma rede mundial, é uma rede internacional. Então, quando a gente fala que a gente está na internet, a partir daquele momento, a gente consegue trocar informações com pessoas do mundo todo. Eu estou aqui no Brasil, meu computador está desligado. Quando eu conecto meu computador na internet, agora eu consigo trocar informações com o mundo todo. Posso falar com o pessoal lá no Iraque, posso falar no Japão, posso falar em Portugal, Estados Unidos, mandar uma mensagem, mandar um e-mail,
né? Então, a internet serve para troca de informações, tá? Eu acho que isso já tá bem explicado, né? Então, dúvidas, depois vocês perguntem. Então, esse seria o seu conceito, né? Então, aqui eu tenho uma ilustração, né? Então, eu estou aqui no Brasil, né? Por exemplo, aqui em Araguaína, e aqui eu consigo falar com o pessoal na África, falar com o pessoal lá em Cuba, né? Falar com pessoas do mundo todo, porque todos os computadores, eles se interligam quando eu estou na internet. Então, você acessou a internet, você é um computador, e todo mundo que estiver conectado consegue trocar informações com você, tá? Então, tá aqui a internet, é uma rede de computadores, né, a nível global, né, a nível internacional, tá certo? Então, se eu estou aqui, se eu não tenho internet, eu estou isolado. Estou aqui em Araguaína, aqui, não tenho acesso a nada que vem, o que está acontecendo lá fora. Ah, eu quero ver, por exemplo, como é que está lá quero ver como é que está lá na Europa a questão do Covid, por exemplo. Se lá está morrendo muito, ou se está, como é que está lá. Então, você acessa a internet e aí você consegue ter essas informações, tá certo? Então, basicamente, a internet é para troca de informações. Ah, professor, mas na internet eu só gosto de ver YouTube, só ver vídeo. Né? Um vídeo é informação, né? Troca de informação. A pessoa grava, né? Ela faz lá um vídeo, lá ela grava, e ela está gravando o quê? Informações, né? Pode ser informações de comédia, pode ser informações jornalísticas, informações esportivas, né? Tudo isso é informação. Mandar um e-mail está trocando informação, mandar uma foto está trocando informação. Então, tudo isso é informação. E a internet é o canal, né? É um canal que você consegue trocar, fazer troca de informações. Então, já que ela serve para trocar informações, o que que eu posso fazer? O que que dá para se fazer na internet? Então, eu posso encontrar uma informação, como eu falei, né? Quero saber como é que está o caso do Covid em determinado país. Ah, eu quero saber, por exemplo, qual é a comida típica lá da França, por exemplo. Quero encontrar essa informação. Você vai lá, pesquisa, e aí você vai ter essas informações. Ah, eu quero saber como é que está o clima lá em Dubai, que você vi falar que lá é quente, quero saber como é que está o clima lá. E aí você consegue encontrar essas informações. Você consegue enviar e receber mensagens, né? Nós temos aí o WhatsApp, se você tiver contato de alguém que mora na Austrália, por exemplo, você consegue mandar uma foto, mandar uma mensagem, mandar um oi, né? Você consegue ouvir música, né? Então nós temos hoje aí o Spotify, né? Tem o Deezer, tem o Music, tem várias outras plataformas, né? Tem várias rádios online que você pode ouvir. Ah, eu queria ouvir uma rádio lá de Israel, por exemplo. Você consegue abrir o site, coloca lá a rádio de Israel, você consegue ouvir músicas lá de Israel, por exemplo. Então você consegue ouvir músicas, consegue ler livros, revistas, né? Tem bastante livro na internet, gratuito, disponível para você acessar, bibliotecas, né? Revistas, né? Você pode se associar a revistas, por exemplo, e estar acessando. Conversar com outras pessoas, né? Fazer, por exemplo, uma videochamada, né? Igual nós estamos aqui, nós estamos aqui conversando. Estou conversando com vocês. Eu falo, depois eu paro, se vocês têm dúvida, vocês perguntam, e aí nós vamos interagindo. Então, também eu consigo conversar com outras pessoas. Consigo fazer compras, né? Então, eu estou aqui, preciso, sei lá, aqui, né? Aqui no meu quarto está meio escuro, né? Os alunos não estão vendo direito, eu vou melhorar essa lâmpada. Então, eu posso comprar aqui umas lâmpadas mais potentes, né? Vocês já viram aqueles negócios que o pessoal usa, né, para fazer live? Tem até uma aqui, eu não gosto muito de usar isso, não. Por exemplo, essa peça aqui, né? Ah, eu preciso comprar uma coisa aqui para melhorar a iluminação. Então, eu vou na internet e compro, né? Faço compras para poder ter as coisas, né? Posso, por exemplo, ver o meu saldo bancário. Ah, eu quero saber como é que tá na minha conta. Final de semana começou, quero saber se eu tenho dinheiro para assar uma carninha, né? Fazer uma besteirinha aí. Se é que assar carne esse dia tá difícil, né? Mas você pode ver seu saldo, fazer transferência. Hoje nós temos o Pix, né? O Pix funciona como? É pela internet, né? Então,
consultar saldo, fazer transferência, fazer download, né, download de software. Ah, eu queria instalar aqui no meu computador aqui o WhatsApp Web, né, queria acessar aqui, usar o WhatsApp pelo computador, não mais pelo celular. Então, eu posso fazer o download, instalar e assim por diante. Passar horas a navegar sem rumo, né? Então, eu posso estar abrindo sites, abro um site aqui, um site ali, vejo foto aqui, foto ali, e assim por diante. Então, tudo isso a gente pode fazer. Tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer na internet? O que vocês acham? Dá para fazer mais coisas? A internet ela é ilimitável. Tudo que a gente pode fazer, a gente pode fazer aqui via internet. Então, aqui não colocou, né? Mas eu também posso assistir filme, né? Posso assistir uma transmissão, posso assistir um jogo, né? Um jogo desde que eu tenha comprado os direitos, né? Ou tenha alguém transmitindo, eu consigo assistir aqui. Consigo também fazer o quê? Estudar, né? Aqui não tá, mas eu consigo fazer uma aula via EAD, por exemplo. Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer usando a internet. Então, a história da internet. A internet ela começou basicamente dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, tudo começou por lá, né? Um país de primeiro mundo, né? A gente viu lá que o computador foi criado lá, né? A gente viu na aula de manutenção que nós tivemos o ENIAC, né? Que foi o primeiro computador eletrônico criado na época da guerra. Então, a internet também ela foi criada lá. Antes de passar aqui para a parte histórica, eu quero passar aqui um videozinho para vocês. É um vídeo pequeno, uns 10 minutinhos, para vocês estarem. Melhor você estar vendo as fotos e acompanhando do que eu estar explicando apenas em texto, né? Então o vídeo sempre fica melhor. Então, não fiquem de olho para a tela agora. Eu vou passar aqui um videozinho sobre a história da internet. Se vocês não estiverem ouvindo ou não estiverem assistindo, vocês falam. É rapidinho, 10 minutinhos. Muito antes dos computadores serem inventados, cientistas e escritores já imaginavam uma forma instantânea de comunicação entre pessoas que estavam distantes. O telégrafo começou esse caminho e o primeiro cabo transatlântico desse meio de comunicação foi instalado em 1858. O primeiro transatlântico telefônico da Escócia até o litoral do Canadá foi inaugurado em 1956. A vontade ainda foi impulsionada pelos avanços dos computadores da época. A maioria ainda ocupava uma sala inteira e quase não tinha interface visual, mas já operava com terminais remotos de acesso no mesmo prédio. Tinha muito que evoluir. Estamos na década de 1950 nos Estados Unidos. É a época da Guerra Fria, o confronto ideológico e científico entre o bloco representado pelos norte-americanos e o liderado pela União Soviética. Um avanço antes do inimigo era uma grande vitória, como foi na corrida espacial. Por isso, o presidente Eisenhower cria em 58 a ARPA, a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa. Anos depois, ela ganhou um D de defesa e virou a DARPA. A agência colaborava com acadêmicos e industriais para desenvolver tecnologias em vários setores, não só o militar. Um dos pioneiros na parte da informática da ARPA foi o JCR Licklider, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT. Recrutado depois de teorizar sobre uma rede galáctica de computadores que você poderia acessar qualquer dado. Ele plantou na agência a sementinha de tudo isso. Outro avanço foi a criação do sistema de comunicação de pacotes, um método de troca de dados entre máquinas. As unidades de informação, ou pacotes, são enviadas um por um através de uma rede. O sistema era mais rápido que canais por circuitos e suportava destinos diferentes, não só de um ponto ao outro. Esse estudo foi feito por grupos em paralelos, como o de Paul Barron, do Rand Institute, Donald Davis e Roger Scantlebury, do National Physical Laboratory, no Reino Unido, e Lawrence Roberts, que era da ARPA. Tem também o estudo e a implementação dos nós, que são pontos de intersecção de informações. Eles são como se fossem pontes entre máquinas que se comunicam entre si. Também funcionam como um checkpoint, para que a informação não se perca durante o trajeto e a transmissão teria que começar tudo de novo. As ligações eram feitas na base do cabo, e bases militares e institutos de pesquisa foram os primeiros, porque já tinham a estrutura. Em fevereiro de 1966, a rede da ARPA, ou ARPANET, começa a ser discutida.
O próximo passo foi desenvolver os IMPs, interfaces de processamento de mensagens. São os nós intermediários, que conectariam os pontos de rede e dá para chamar eles de, sei lá, avô dos roteadores. Mas era tudo tão novo que a primeira conexão em rede só foi estabelecida em 29 de outubro de 1969. Ela aconteceu entre a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, e o Stanford Research Institute, a quase 650 quilômetros. A primeira mensagem trocada seria login, e deu meio certo. As primeiras duas letras foram identificadas do outro lado, mas aí o sistema saiu do ar. Pois é, essa é a data da primeira conexão e também da primeira queda de conexão. E a primeira palavra transmitida foi LO. A primeira rede de nós da ARPANET ficou pronta no final desse mesmo ano e já funcionava direitinho, conectando entre si os dois pontos iniciais, com a Universidade Californiana de Santa Bárbara e a Escola de Computação da Universidade de Utah, que era um pouquinho mais longe, em Salt Lake City. A ARPANET foi o grande antepassado do que chamamos de internet. E apesar do pontapé inicial ser militar, o impulso para o desenvolvimento de toda essa tecnologia foi a educação. Rola uma lenda de que a ARPANET é uma forma de guardar dados no caso de um ataque nuclear, mas a vontade maior mesmo era dos cientistas se comunicarem e encurtarem distâncias. Em 71 já são 15 pontos na rede, parte disso por causa do desenvolvimento do NCP. O Network Control Protocol foi o primeiro protocolo de servidor da ARPANET e definia todo o procedimento de conexão entre dois pontos. Foi ele que permitiu uma interação mais complexa, com troca de arquivos e uso remoto de máquinas. Em outubro de 72 é feita a primeira demonstração pública da ARPANET por Robert Kahn em um evento de computação. Nesse ano é inventado o e-mail, uma forma mais fácil da troca de mensagens que a gente já abordou aqui no canal. Nessa época já eram 29 pontos conectados. É nesse ano que vemos o primeiro link transatlântico entre a ARPANET e o sistema norueguês NOSHAR, via satélite. Logo depois, uma conexão com Londres, e é a partir daí que começa o pensamento de que o mundo inteiro precisava de uma rede de arquitetura aberta. Faz todo sentido, porque senão a gente só teria vários pequenos clubinhos conectados, mas não entre si, e cada um com uma arquitetura e um protocolo diferente. Daria um trabalhão ligar tudo isso junto. Esse processo de interconectar redes, ou nets, foi abreviada para interneting, e dessa palavra que derivou o que chamamos hoje de internet. Mas calma, que ela ainda não existe na nossa história. Isso porque o protocolo NCP era insuficiente para a troca aberta de pacotes entre diferentes redes. Foi aí que o Vint Cerf e o Robert Kahn começam a trabalhar no substituto. Outro projeto paralelo é o da Ethernet, desenvolvido no lendário Xerox PARC em 73. Ele é hoje uma das camadas de ligação de dados e começou como um conjunto de definições de cabos e sinais elétricos para conexões locais. O engenheiro Bob Metcalf saiu da Xerox no fim da década para abrir um consórcio e convencer as empresas a usar esse padrão Ethernet. Bom, e ele conseguiu, né? Em 1975, a ARPANET é considerada operacional e acumula 57 máquinas. É nesse ano também que uma agência de defesa dos Estados Unidos assume o projeto. Nota como essa rede ela ainda não tem um pensamento comercial, é só militar, científico. As conversas pessoais não eram incentivadas, mas também não eram proibidas. Aí nasce o TCP/IP, o Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Ele ainda foi e é o padrão de comunicação dos aparelhos. Um conjunto de camadas que estabelecem essa ligação sem precisar reconstruir todas as redes que estavam formadas até então. É a partir dessa pilha de regras que ocorre o envio, transporte e recebimento de dados, sem contar a comunicação dos dados com os programas que levam as informações, tipo um cliente de e-mail, quando você recebe um e-mail. O IP é a camada de endereço virtual dos remetentes e destinatários dos pacotes. Eu sei que isso tudo é muito mais complexo do que eu estou falando, mas o nosso assunto aqui é a história. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET oficialmente muda o protocolo do NCP para o TCP/IP em um novo marco zero da internet. E os responsáveis, o Kahn e o Cerf, colocam seus nomes na história da tecnologia. No ano seguinte, a rede é separada em duas, parte para comunicações e troca de arquivos militares, a MILNET, e a parte civil e científica, ainda a ARPANET, mas sem alguns dos nós originais. Estava claro que sozinha a ARPANET não sobreviveria. Em 1985, a internet já estava mais estabelecida como uma tecnologia de comunicação entre pesquisadores e desenvolvedores. Mas o nome só começou a ser usado no fim dessa década, quando as nets começaram a formar uma estrutura. Aos poucos ela sairia das universidades e começaria a ser adotada pelo mundo corporativo e, por último, pelo público consumidor. Aí a gente vê uma explosão de pequenas redes que já tinham uma comunidade menor que era focada em alguma coisa.
É o caso da CSNet, de grupos de pesquisa de computação, que foi uma das primeiras alternativas científicas. Tem também a Usenet, que era uma precursora dos fóruns de discussão ou grupos de notícia, que foi criada em 79. Tem a BitNet, criada em 81, para e-mail e transferência de arquivos, que conectou mais de 2.500 universidades em todo o mundo. Outra famosa é a NSFNet, da mesma Fundação de Ciência dos Estados Unidos que cuidava da CSNet, para facilitar o acesso de pesquisadores a supercomputadores e bancos de dados. Ela foi uma das maiores defensoras do padrão que foi proposto pela ARPANET e ajudou a propagar a instalação de servidores. Isso culminou na formação de uma espinha dorsal, ou backbone da NSFNet, que era de 56 kbps. Quando ela se interconectou via TCP/IP com a internet no fim dos anos 80, o mundo percebeu que a internet estava nascendo definitivamente. E claro que a gente fala mais dos Estados Unidos aqui, mas vários países mantinham redes internas parecidas e foram expandindo para o TCP/IP e depois navegando para o padrão www. Tem, por exemplo, o Minitel da França, que ficou no ar até 2012. Os anos 80 servem para a expansão da ainda jovem internet, o fortalecimento da infraestrutura de conexões entre nós, especialmente a melhoria dos gateways e futuros roteadores. Na primeira metade da década, o computador pessoal nasce em definitivo. Tem o IBM PC, o Macintosh, umas coisas que a gente já contou por aqui. E outros protocolos passam a ser adotados. Olha só, tenho certeza que muita gente aqui usou o File Transfer Protocol, que é o bom e velho FTP, para fazer transferência de dados. A tecnologia do DNS, que é uma forma de traduzir um domínio em um endereço IP, também surgiu nos anos 80 e foi adotada aos poucos. Entre 87 e 91, a internet é liberada para uso comercial nos Estados Unidos, substituindo os backbones da ARPANET e da NSFNet com provedores privados e novos pontos de acesso fora das universidades e dos meios militares. Só que são poucos os interessados e os que enxergam as possibilidades. Faltava alguma coisa para facilitar e popularizar a navegação. É por isso que o próximo passo da nossa viagem é o CERN, o Laboratório de Pesquisa Nuclear na Europa. Em 1989, Timothy Berners-Lee, ou TIM, iria melhorar a troca de documentos entre usuários junto com o engenheiro Robert Cailliau. Ele imagina um sistema para obter informações das conexões entre todos os equipamentos conectados e trocar arquivos da forma mais fácil possível. A solução encontrada foi explorar uma tecnologia que já existia, mas ela estava meio rudimentar, que é o hipertexto. Pois é, aquelas palavrinhas ou imagens clicáveis conectadas que levam você a outro ponto da internet quando solicitado. O chefe do TIM não ficou muito animado não, e achou que a ideia estava meio vaga, então o projeto teve que amadurecer. Em 1990, saíram só esses 3 avanços. As URLs, ou endereços únicos, para identificar a fonte das páginas, o HTTP, ou protocolo de transferência de hipertexto, que é a forma de comunicação base, e o HTML, que é a formatação escolhida para dispor todos esses conteúdos. Nascia aí a World Wide Web, ou WWW, nome criado pelo TIM e que a gente traduziu para Rede Mundial de Computadores. O TIM imaginava um espaço que era descentralizado, para você não precisar de permissão para postar nada, muito menos um nó central que, se derrubado, podia comprometer tudo. Ele também acreditava em neutralidade da rede, já naquela época, com você pagando por um serviço sem discriminação de qualidade. A web ainda seria universal e com códigos amigáveis para que não ficasse na mão de poucos. A gente sabe que na prática a internet não é lá essas mil maravilhas, mas comparado com antes, realmente tudo foi democratizado e o ambiente deu voz para muita gente. E olha que simbólico, no mesmo ano do nascimento do www, a ARPANET é oficialmente desligada. No pacote, o TIM criou o primeiro editor e navegador, o World Wide Web, tudo junto mesmo. Ele saiu do CERN em 94 para fundar a World Wide Web Foundation e ajudar a desenvolver e também a espalhar os padrões da internet aberta. Ele é o chefe por lá até hoje, e o seu último grande feito no laboratório foi espalhar os protocolos HTTP e a web com código liberado, dispensando pagamento de royalties. Isso facilitou a difusão dessa tecnologia. Um ano antes surge o Mosaic, o primeiro navegador com informações gráficas, não só em texto. Ele evoluiu para o Netscape Navigator e o resto é outra história. Tem muita coisa que a gente usa hoje em dia e que começou nessa década. Os buscadores, o feed RSS, o amado e odiado Flash e por aí vai. Para você ter uma ideia de algumas novidades, o IRC foi criado em 88, o ICQ saiu em 96 e o Napster em 99. Várias dessas tecnologias rendem histórias separadas que ainda vão sair por aqui. On your mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality.
Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take the spin, now you're in with the capital set, you're going surfing on the internet. E olha como a gente evoluiu. Das conexões por cabo entre universidades, passamos para redes maiores, que usavam um só idioma de comunicação. Depois vem um espaço mundial e padronizado de troca de conteúdos, uma conexão de escada na rede de telefonia. Muita gente começou a usar a internet aí, com esse barulho clássico, que servia basicamente para testar a linha, indicar a velocidade da internet e estabelecer o sinal de transmissão. Essa conexão ficou mais rápida e virou a banda larga. Hoje a gente quase não imagina a nossa vida sem a transmissão de sinal sem fio, que é o Wi-Fi, e também os dados móveis, sem precisar de um ponto de acesso, que é o 3G, 4G e por aí vai. Hoje em dia temos até problemas de excesso de tráfego. O padrão IPv4 está congestionado de tanto endereço, e a migração para o IPv6 é lenta, mas está acontecendo. Ué, mas onde é que entra o Brasil nessa história toda? Fica ligado na semana que vem, que a nossa festinha de aniversário de 50 episódios continua. E essa história... Ok, pessoal. Estão aí ainda? Então aí foi fatos, né, vídeos, fotografias sobre a internet, né? Teve até um comercial de televisão aí que vocês viram da internet, né? Então, a internet, ela foi criada, né, com participação de diversos países, França, Inglaterra, né, Estados Unidos. Então, diversos pesquisadores, cientistas, né, sempre buscando e trazendo novos padrões, né, para a sua disseminação, né. Então, essa é a parte que eu vou mostrar para vocês. Agora, vamos voltar aqui para o slide. Então, conforme vocês viram lá, né, a internet começou em 1969, com a ARPANET, né, Advanced Research Projects Agency Network, que é o Departamento de Defesa, né. Então, eles criaram essa rede para poder se comunicar, né, entre as bases militares americanas, de forma que, se destruísse uma base, né, no caso um bombardeio ou um míssil, né, os outros centros continuassem funcionando. Então, por exemplo, tem uma base aqui em Araguaína, uma base em Palmas, e uma base em Colinas, por exemplo. Toda essa base conectada. Por exemplo, se o pessoal viesse destruísse Colinas, né, que está entre Araguaína e Palmas, Palmas e Araguaína não teria mais comunicação. Então, o que essa rede fazia? Ela fazia de uma forma que, se Colinas fosse destruída, Palmas e Araguaína continuassem conversando ainda. Então, ela foi roteando, fazendo rotas de forma que essa rede não fosse destruída, né? Mesmo que uma das bases fosse destruída. Né? Então, foi nessa época, né, que se começou, né, essa estratégia, tentando proteger, né, as suas bases e a sua comunicação, que surgiu a ideia da rede, né. Depois vem as universidades, né. Nos anos 70, as universidades começaram a utilizar essa tecnologia, né. Então, vocês viram lá no vídeo, né, que tinha uma faculdade em Utah, outra em Santa Bárbara, né, e aí elas se conversaram de uma base de mais de 600 quilômetros de distância, né, onde foi feito lá, primeiramente, a palavra login, onde foi só o LO, né, então foi a primeira comunicação. Depois, eles melhoraram, né, essa transmissão, e aí eles começaram a trafegar dados acadêmicos, né, entre as universidades. Então, ligaram-se às universidades americanas, né, e aí eles começaram a compartilhar informação de forma acadêmica. Por exemplo, eu fazia aqui um artigo, né, um artigo científico, e aí eu mandava, por exemplo, lá para Goiânia, né, por exemplo, para a Universidade lá de Goiânia. Então, só entre faculdades, os professores, os cientistas iam se conversando e iam enviando artigos, né, enviando qualquer informação científica entre eles. Então, mudou a visão, né, passou a ser mais acadêmica e menos militarista.
né, 70 já tinha acabado a, a Segunda Guerra, né, Mundial, já tinha amenizado mais a questão da Guerra Fria, né, então essa rede passou a ser mais acadêmica, né, e menos militarista. Depois nós tivemos 10 anos depois, tivemos a NSFNet, né, que vocês viram no vídeo, que é uma rede nacional americana, né, de ciência. Então, ele vai ligar os centros localizados em pontos estratégicos e adotados de rede de alto débito em fibra ótica, né? Então, começou a passar fibra ótica. Com isso, vocês sabem que a fibra ela é bem mais rápida. Então, melhorou as velocidades, melhorou bastante a questão da comunicação entre as redes, né, os computadores que estavam conectados dentro dessa rede. Então, aqui nós temos você pode ver aqui no gráfico, né, o Brasil também está fora nessa época, nós já tínhamos, né, bem concentrado nos Estados Unidos e Austrália, né, você vê aqui nesse canto esquerdo aqui é a Austrália, e lá em cima, no canto direito, é a Europa, né. Então, vocês viram lá que começaram a se passar fibras óticas, você viu no vídeo lá. Então, dentro do oceano, né, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, começaram a se passar cabeamento de fibra ótica via debaixo dos mares, né, usando subterrâneos, né, e aí, com essa fibra ótica, começou-se a interligar, né, dentro de pontos estratégicos. 10 anos depois, em 1990, né, criou-se a internet, né, então, que era a ARPANET, NSFNet, passou-se simplesmente para ser internet, né, uma rede que fosse mundial, que interligasse todo o planeta, conforme vocês podem ver aqui nessa figura, né, então todo o planeta passou a ficar interligado, né, essa era a ideia. Então, a expansão fulgurante, né, de uma nova infraestrutura global de comunicações. Então, utilizando fibra ótica subterrânea, satélites, né, e redes de telefonia, foi se interligando computadores, né, entre computadores, de forma que todo o globo, né, todo o planeta tivesse interligado. E assim começou gradativamente, né, no Brasil ainda não tinha, mas o modelo, né, o projeto já estava pronto, e bastava que cada país atendesse às regras para que também ele fizesse parte e se conectasse na internet. Então, aqui nós temos a internet, né, que é, como eu falei para vocês inicialmente, international em inglês, e net é network. Né, e network é rede, e international é internacional. Ok? Então, essa foi toda a parte histórica, né? Internacional de internacional e network de rede de computadores. Então, essa foi os conceitos iniciais, né, e a parte da evolução histórica. A internet chegou no Brasil, né, como apareceu aqui, mas foi em 1995, né, então, demorou, após terem criado a internet, demorou 5 anos, né, em 93 começou-se a chegar primeiro começou com as universidades, né, a FAPESP, lá em São Paulo, ela começou a fazer a preparação para a internet aqui no Brasil. E para nós, consumidores finais, né, a partir de 95, começou a disseminação da internet. Então, a internet ela era conectada via telefone, né? Vocês viram lá o barulho que apareceu no vídeo, né, aquele chiado. Então, a gente, para poder conectar, não era uma coisa rápida, igual é hoje. Você abre o computador, já navega, né? Então, você tinha que abrir um discador, né? E esse discador que ia conversar com o provedor, você tinha que contratar um provedor de acesso, né? E aí, esses provedores eram caros na época, nós tínhamos a UOL, tínhamos diversos, né? Eu não lembro o nome dos outros, até que depois que começou a aparecer os provedores gratuitos. Tinha o IBEST, né, que foi aquele que mostrou no vídeo, tinha o IG também, que era a internet gratuita,
E aí, com isso, foi se democratizando o uso da internet. Depois, com o tempo, né, não foi-se mais necessário o uso de provedores, né? Então, quando você abre seu computador, você liga a internet e já navega direto, não tem mais um intermediante entre você e a rede de computadores. Pessoal, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Trazer para vocês esses conceitos iniciais, né? Então, o que que nós vimos hoje? Nós falamos sobre o roteiro, né? O que que a gente vai aprender aqui nessa disciplina. Passei todo o roteiro para vocês, né? E vimos a questão conceitual, né? O que que é a internet, o que que significa internet, quais as suas utilidades, né? Para que que serve, e depois passando para a parte histórica, né? Então, o que que eu quero que vocês entendam é que a internet começou com a ARPANET, né? A ARPANET era como se fosse lá o exército lá, o pessoal que cuidava da defesa americana, né? Então, eles criaram essa rede para poder se proteger, né? Acabou que criaram a internet sem querer, né? Mas a ideia deles era proteger as suas bases. Então, uma base era conectada com outra base, essas bases traziam informações, e a ideia era que se uma base fosse destruída, todas as outras bases continuassem funcionando, né? Que uma base fosse tirada, né? Que os outros não ficassem em comunicação. Então, essa foi a ideia de interligação de bases, né? Para poder manter a comunicação no período da guerra, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. Depois que acabou a guerra, né, os ânimos se exaltaram, aí depois trouxeram a internet, a ARPANET, para as universidades. E aí as universidades começou a usar essa ferramenta como algo pedagógico, né, como algo de conhecimento científico. Então, faculdades trafegavam informações entre si, né? Então, por exemplo, suponha que o campus Araguaína desenvolveu uma nova tecnologia ou desenvolveu um projeto interessante de impacto, né? Eles passavam, né, para as outras universidades através dessa ARPANET. Então, a ARPANET foi se evoluindo, depois eles liberaram ela para uso comercial e aí mudou o nome para internet, né? E aí permitiu primeiro o uso comercial, então as empresas começaram a usar a internet, e por último, nós, usuários finais, começamos a usar a internet. Só que tudo era via textual, né? Não tinha nada, nenhuma animação, não tinha nada que trouxesse a internet, fizesse a internet ser atrativa. E aí, com isso, eles criaram os navegadores, né? Os navegadores, nós vimos lá no vídeo, o primeiro que foi criado foi o Mosaic, né? O Mosaic, depois do Mosaic nasceu o Netscape, e o Netscape é o pai do Firefox. Depois do Netscape veio o Firefox, né? E esses navegadores foi que permitiu a gente poder fazer com que a internet ficasse mais atrativa, né? Porque aí começou a aparecer imagens, né? Depois começou a aparecer vídeos, música, né? Só que para isso precisa do quê? De um navegador, né? Então, nós temos vários navegadores hoje, temos o Firefox, que foi um dos primeiros, né? Temos o Chrome, né? Que é recente, criado pela Google, e temos o Internet Explorer, que a Microsoft vem usando ela desde lá do princípio, desde da criação do Windows, né? Então, os navegadores que trouxeram a internet ficar mais atrativa. E aí começou o boom, né? Que aí começou as empresas com a atração, né, da internet, uso de gráfico, de fotos, eles começaram a utilizar a internet para uso de marketing, né, para uso de vendas e assim por diante, e hoje é o que todo mundo já conhece, tá? Então, só trazer para vocês um pouco de história, né, depois eu vou colocar isso lá na plataforma, vou fazer uma postilhinha para vocês também, para vocês estarem revendo esses conceitos, esses nomes daquelas pessoas que mostraram no vídeo, caso vocês precisem disso futuramente, né? Mas para vocês trazer um norte, né, um conhecimento histórico do que é a internet e como que nós chegamos até os dias de hoje. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? A Maria já saiu, né? A internet dela estava, sei lá, deve estar descarregando. Pessoal, então eu vou interromper aqui a gravação.